Então, hoje o tema que nós trouxemos tem o título Precursores do Espiritismo, e começa logo assim com uma palavra um bocado estranha. O que é precursores? O significado é algo que antecede um acontecimento, ou pode ser olhado também como a origem de algo, neste caso, então, que antecedeu o Espiritismo. Mas, se o Espiritismo nasceu no dia 18 de abril de 1857, com a publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos, quer dizer, até aí há um somatório de acontecimentos que poderão ser ou não considerados precursores. Então, desde a pré-história até ao século XIX, houve uma quantidade infinita de acontecimentos. O que nós habitualmente chamamos de precursores do Espiritismo são uns casos mais específicos. Então, vou começar aqui pelo Sr. Emanuel Swedenborg. Ele era sueco, mas viveu a maioria do tempo em Londres, era muito culto, era um engenheiro de minas e era uma autoridade em metalurgia na altura. Para além disso, isto era normal nestas épocas, era também zoólogo, anatomista, físico e astrónomo. E aqui, em 1745, manifestou-se médium. E a história mais curiosa e que ficou mais conhecida dele se ter tornado médium foi um jantar onde ele estava com 16 pessoas, amigos, e ele começou a ter a visão e a relatar um incêndio que estava a acontecer a 500 milhas de distância, fazendo a conversão de milhas para quilómetros, dá mais ou menos ali à volta dos 805 quilómetros. Portanto, era impossível ele ver o que estava a acontecer, com os olhos do corpo físico, obviamente, e ele começou a descrever muito pormenorizadamente o que estava a acontecer em Estocolmo, e as pessoas na dúvida, será que aquilo estava a acontecer mesmo ou não? Essas 16 pessoas serviram então de testemunhas, e ele descreveu com tamanha exatidão que ele estava a ter aflito, porque ele tinha lá uma casa em Estocolmo, e ele, quando o incêndio foi dominado, ele até disse que ficou, penso eu, se melhor não me falha, a 4 portas da casa dele. E ele começou a descrever que tinha ardido a casa do amigo tal e do amigo Y e da pessoa X, Y e tal. Ora, na altura não havia internet nem nada disto, as pessoas só ficaram a saber ali onde estavam passado uns dias. E foi curioso porque depois a descrição do que tinha acontecido era exatamente aquilo que ele tinha descrito durante o jantar. Isto teve um impacto tão grande na época que até o filósofo muito conhecido Immanuel Kant chegou a estudar o ocorrido. Aqui o Immanuel Kant e ele, bem, não se pode dizer que fossem assim amigos, porque o Immanuel Kant achava que muita coisa que era invenção dele, mas, por exemplo, para esta, ele não teve mesmo explicação nenhuma e interessou-se por estar aquilo, e respeitavam-se muito mutuamente. E ele tinha, era respeitadíssimo na época, e até a corte o chegou a receber, porque isto foi um acontecimento. Aqui o Sr. Edward Arvind, ele era escocês e foi pai do movimento restauracionista. Este senhor era de origem humilde, mas tornou-se pastor protestante. O que é que ele tinha de curioso e de diferente de outros pastores protestantes? Ele começava a ter pregações com uma linguagem completamente diferente daquilo que as pessoas estavam habituadas, e enfim, ele ia até contra a ortodoxia da própria igreja que ele estava a representar. Portanto, nota-se aqui que ele era inspirado por entidades espirituais que falavam através dele. Daí também ser considerado um precursor do espiritismo.
Outros grupos, os Quakers. Estes senhores surgiram em Inglaterra em 1652 e eles acreditavam que pretendiam, aliás, restaurar a fé original, a fé cristã. E já estão a ver aqui uma ponte também, entre aspas, com o espiritismo, ou seja, que afastavam-se daquele dogmatismo todo da Igreja. E eles, enfim, reagiam contra aquilo que eles consideravam abusos da Igreja Anglicana e colocavam-se na posição de receber inspiração direta do Espírito Santo. É curioso porque esta igreja ainda hoje existe, embora tenha muito poucos membros, e este tem dois tipos de cerimónias. As cerimónias normais, em que há um ministro ou um pastor que vai lá a falar algo que já está pré-definido, as pessoas vão, como as pessoas percebem que vão à missa, por exemplo, ou então outro tipo de cerimónias que as pessoas não sabem muito bem o que é que vai acontecer e pode até não acontecer nada, que é, as pessoas ficam todas em silêncio numa sala e depois, de repente, alguém começar a falar, ou a cantar, ou o que seja, inspirado por um espírito, neste caso eles aceitam que seja o Espírito Santo, muito bem, se chegar ao fim daquela hora e não acontecer nada, muito bem, na mesma estão a orar e a pensar profundamente nas coisas. Eles foram ridicularizados quando apareceram e chamavam-lhes até os Quakers, que é traduzido para português, os tremedores. Atenção que as cerimónias deles é um bocadinho diferente do que nós estamos à espera, é um bocadinho barulhento e movimentado e tudo mais. Eles foram perseguidos em Inglaterra por Carlos II e então emigraram em massa para os Estados Unidos, onde existem ainda umas colóniasitas muito pequeninas, ou também no Brasil. Mas, por exemplo, receberam o Prémio Nobel da Paz em 1947. E, enfim, têm tido um trabalho meritório. Um grupo que nasceu nos Quakers, mas ganhou independência, são os Shakers, que neste momento, segundo a informação que eu andei a pesquisar, não sei se isto estará atualizado ou não, estes são tão poucos que já só têm uma congregação e 3 ou 4 pessoas. Porquê? Porque eles, para além de defenderem a castidade e tudo mais, como eles não têm filhos, só aceitam pessoas que se convertam e então isto tem tendência a desaparecer. É mais ou menos dentro da mesma linha dos Quakers, só que com bastante mais barulho e surgiram então em 1747, era uma senhora Anne Lee que começou por ser o Quaker, mas depois recebeu uma revelação para formar os Shakers. O que é que aqui tem de curioso e porque é que são considerados precursores do espiritismo? Eles também falavam em línguas que desconheciam, estavam sempre a receber entidades espirituais que traziam mensagens, mas houve ali uma altura, e depois, enfim, tem aquela tendência e boa, correta, de buscar a perfeição, de se melhorarem e se por acaso cometerem algum erro, depois tentar não repeti-los. Bem, aqui também o espiritismo defende o mesmo. E eles então tinham um tipo de espiritualidade muito intensa. O maior período de manifestações espirituais ocorreu entre 1837 e 1847. Mas depois, as entidades espirituais disseram, depois desta fase de mais atividade, disseram que iriam parar e daí a uns tempos viria então uma nova fase de comunicações. E é curioso porque depois o que aconteceu a seguir foi aparecer uma coisa que nós já vamos aqui analisar, que foi o caso das irmãs Fox. E pronto, enfim, aquilo que eu já expliquei, vários fiéis entravam em transe, alguns passavam a falar rapidamente, davam comunicações espirituais e até chegavam a falar noutros idiomas, que é o chamado xenoglosia.
Lá está, aquilo que eu estava a dizer. Os fenómenos duraram 7 anos e depois foram embora dizendo que voltariam mais tarde para uma verdadeira invasão espiritual, o que aconteceu 4 anos depois com as irmãs Fox. Já vamos então ficar a saber quem são as irmãs Fox. Mas antes disso, o Andrew Jackson Davis, este senhor que viveu entre 1826 e 1910, era americano, viveu em Nova Iorque, não tinha formação académica, e isto é importante para aquilo que vamos analisar a seguir, e em 1845 começou a psicografar. Para quem eventualmente esteja aqui pela primeira vez ou ainda esteja a dar os primeiros passos dentro do que é o espiritismo, psicografia é... Existem vários tipos de psicografia diferente, mas para nós entendermos, é como se o espírito pedisse o braço emprestado ao médium e escrevesse uma mensagem a partir do braço. Pode ser ditado, pode ser intuitivo, ou pode ser mesmo mecânico, e dentro do mecânico o médium pode estar inconsciente ou consciente. Por exemplo, penso que era o Fernando Lacerda, que até era mecânico e que podia estar, vamos imaginar, que estava aqui a falar, a tomar um chá com a Amélia, e o braço estava ali a mexer sozinho, a escrever, que ele nem sabia o que é que estava a escrever. Era curioso. Então, em 1845, o Andrew Jackson Davis começou a psicografar, e durante a vida dele psicografou cerca de 30 livros. E dentro daquilo que ele escreveu, ele fez uma série de previsões em que acertou. Por exemplo, previu o surgimento do automóvel, da máquina de escrever, que na altura ainda não existia, hoje já não existe outra vez, mas... do espiritismo. Aqui no espiritismo foi no livro Princípios da Natureza, em 1847. E ele, quando entrava em transe, preferia discursos sobre os mais variados temas que ele pouco ou nada sabia. Ele não tinha formação académica. E ele tinha uma capacidade também curiosa, que era olhar para as pessoas e era como se fosse uma radiografia. Via os órgãos por dentro e se houvesse alguma doença, vamos imaginar no estômago, ele via ali qualquer coisa diferente e... Enfim, ajudava a pessoa com medicamentos caseiros ou então encaminhava-os para médicos. O que é curiosíssimo, porque se ele não tinha conhecimentos nenhuns, ele não teve hipótese de estudar, isto é muito à frente. O próprio Edgar Allan Poe, alguns se calhar conhecem, ele é foi um escritor muito conhecido inglês. Houve 2 contos que ele escreveu influenciado pelo Andrew Jackson Davis. Porquê? O Andrew era memorista, ou seja, era discípulo de Mesmer, que era um senhor que estudava o magnetismo animal. Ou seja, em que o Mesmer era médico, começou por ser médico perfeitamente normal, mas depois arranjou ali uma doutrina de medicina um bocadinho alternativa, que o resto dos médicos oficiais colocaram de parte, mas ele impunha as mãos e fazia curas às pessoas com aquilo que ele chamava magnetismo animal. Obviamente que nós já vemos isto bastante mais para trás, por exemplo, no tempo de Jesus, em que ele e os apóstolos impunham as mãos em cima das pessoas, ou mesmo nos dias de hoje no passe, dentro do espiritismo, ou até noutras correntes e até por outros nomes. E então, o Edgar Allan Poe gostava muito de ouvir falar nas palestras dele sobre mesmerismo, e então houve 2 contos que ele escreveu, um deles é Os Factos do Caso do Sr. Valdemar e o outro é a Revelação Mesmérica. Consegue encontrar qualquer um destes contos na internet, é muito interessante, porque o Edgar Allan Poe era um escritor de ficção, e isto aqui são contos de ficção, só que nós sabemos que foi muito influenciado pelas palestras que ele ouvia do Andrew Jackson Davis. Curiosamente, aquele que era o guia, como os católicos chamam, o anjo protetor, o guia do Andrew Jackson Davis era o Swedenborg, que nós há pouco já falámos. Foi o primeiro senhor que eu apresentei. E agora chegamos então às irmãs Fox, que há pouco nós falámos. Esta fotografia é da casa, penso que esta... Porque
a casa, eu vou começar aqui por outra história. Esta casa estava num sítio, num local. Depois de acontecerem aquilo que eu vou explicar a seguir, a casa começou a ser muito concorrida e depois decidiram mudar a casa de sítio para uns quilómetros, para outra terra. Penso que, e construíram a casa novamente exatamente igual ao que era no original. Penso que esta fotografia já foi tirada no sítio novo, mas no entanto, depois passado uns anos, houve um incêndio e como isto era madeira, hoje não resta nada da casa a não ser uma réplica. Então o que é que acontece? Há uma família metodista que mudou-se para esta casa. O casal e com eles viviam duas filhas. Havia uma terceira filha que estava já casada e vivia noutro sítio, e penso que até havia mais irmãos, mas naquele momento viviam lá o casal e duas filhas. E passado uns meses de lá viverem, começou a existir uns barulhos esquisitos. A primeira vez que os barulhos começaram a acontecer era tipo raps, assim, batidas fortes, que corriam o chão, as paredes e tudo mais, mas notava-se que não era aqueles barulhos da madeira a estalar, era qualquer coisa mesmo muito forte. Na primeira noite, as miúdas fugiram para o quarto dos pais e tal. E aquilo começou a acontecer com muita frequência e cada vez mais forte. E até existe declarações, porque depois isto tornou-se uma história gigantesca, houve depoimentos da polícia e tudo, isto está tudo muito bem documentado. Lá o senhor, o cabeça de casal, chegou a vir à rua a ver se havia lá alguma coisa, não havia nada, estavam ali isolados e aquelas batidas era uma coisa que não se conseguia perceber. Até que houve uma das miúdas, que até penso que foi a Kate e foi a Maggie, agora já não me recordo, sabe, Amélia? A mais pequena. Pronto, era a mais nova, que era, exatamente, que era a Kate. Que já estava, para já estavam um bocado saturados daquilo de ser noite após noite, e depois a miúda começou a ganhar um bocadinho mais confiança e começou a brincar com a origem daquele som, a dizer assim, olha, agora imita-me o que é que eu vou fazer, e por exemplo, fazia assim, e aquele som respondia, tum-tum, e aí parou tudo, espera lá, então mas o som imita aquilo que a miúda faz, e a miúda começava a fazer outras batidas, e aquilo começava a repetir, ou então, a menina pedia para bater 4 vezes e ele batia 4 vezes. Aquilo começou a ganhar ali muita fama, começou a ver as pessoas primeiro ali da localidade, depois dos arredores, até que houve um senhor que inventou ali uma forma arcaica de falar com a origem daquele som. Vamos imaginar, não sei se seria assim, mas vamos imaginar uma batida A, 2 batidas B, pronto, por aí. E assim conseguiam fazer uma comunicação. E então o senhor veio a dizer, a origem do som veio a dizer que se chamava Charles Rosman, que era um vendedor ambulante que tinha estado ali naquela casa enquanto hóspede dos donos anteriores a eles irem para lá viver, e que, para lhe roubarem a maleta com os pertences, que o tinham assassinado e o tinham enterrado lá numa parte qualquer da cave. Epá, isto foi, enfim, ganhou uma fama desgraçada lá à volta. Então, isto está muito bem descrito num livro que é História da Espiritualidade, penso que é assim, do Arthur Conan Doyle. O Arthur Conan Doyle, alguns de vocês, o nome vos deve parecer estranho, porque foi o autor do Sherlock Holmes, e ele gostava muito de estudar também este tema, e ele tem isto muito bem documentado. Então, há registros das miúdas, porque depois diziam que as miúdas que faziam ali alguns truques de magia, mas as miúdas foram retiradas de lá, foram para a casa de uma vizinha, os fenómenos continuavam a acontecer, pronto. Resumindo, 50 anos depois, encontraram então um esqueleto desse tal vendedor e alguns pertences dentro da parede da cave, tal e qual como a origem dos barulhos tinha dito. Quem o assassinou tinha sido um casal que tinha o apelido de Bell,
E, enfim, isto foi muito noticiado na época. Em 1904, então, foi publicado a veracidade dos fenómenos com a história de se ter encontrado o esqueleto. Mas isto houve aqui umas grandes voltas, porque depois, como elas eram muito religiosas, lá o pastor, o bispo daquela congregação obrigou-as a dizer que aquilo era mentira, e elas vieram para uma conferência de imprensa dizer que era mentira, passados uns anos, mas logo depois arrependeu-se e marcou outra conferência de imprensa que já ninguém ligou nenhuma a dizer que não, senhor, que era verdade, mas enfim. E elas acabaram por ser perseguidas toda a vida e excomungadas pela igreja a que pertenciam. E chegamos talvez aqui àquilo que deu mais ênfase exatamente antes ao que fez surgir o espiritismo propriamente dito, que é as mesas girantes. Isto por volta do ano de 1850, quer nos Estados Unidos, quer na Europa, que surgiu um fenómeno que ficou conhecido por mesas girantes, mas eu tenho que fazer aqui uma introdução primeiro, que é: na época não havia nem internet, nem televisão, nem nada disso, né? Então as pessoas, vejam bem, eram obrigadas a falar umas com as outras, depois de jantar, por exemplo. Então juntavam-se em soirées, normalmente à volta de uma mesa, a conversar, ou a jogar às cartas, ou enfim, beber um digestivo, o que fosse. E começou a acontecer que as pessoas então juntavam-se à volta das mesas, e as mesas começavam-se a mexer, e a fazer batidas, e a andar para ali. E isto chamou muita atenção e passou a ser uma moda. Acho que divertiam-se, as pessoas iam todas para a volta da mesa para andar então a ver o que é que as mesas andavam para lá a fazer, e levantar voo e tudo mais, e andavam de um lado a outra sala e pronto. Ora, para a maioria das pessoas isto era um divertimento, não tinham a capacidade de perceber ou de se questionar o que é que estava na origem daquilo, porque o que é que fazia as mesas mexer, não é? Mas houve algumas pessoas que começaram a pensar sobre isso. Então, em primeiro lugar, como o bicho-homem é um ser muito complicado, chegou a haver fraudes, como existe em muito lado. Chegaram a acontecer aqui, descobrir-se pessoas que colocavam arames aqui no braço para colocar debaixo da mesa e faziam a mesa levantar-se, pronto. Mas isso não explicava tudo, porque havia mesmo alturas em que mesas andavam por um lado e por outra sala e subiam até muito alto, que era impossível estes casos mais arcaicos. Então houve, a comunidade científica, uma das possíveis explicações que deu foi o efeito idiomotor, deu este nome. Então é o movimento involuntário dos músculos. Mas o movimento involuntário dos músculos não faz mesas levantarem como está nesta fotografia. Chama aqui a atenção que o médium está amarrado para não haver fraude. Pronto, as mesas não só levantavam assim, como andavam para às vezes a correr na sala. E então, algumas pessoas começaram a questionar o que é que estaria na origem daquilo. E o senhor Hipólito Rivail, que era um senhor muito conhecido na época, era muito respeitado, dava aulas, tinha feito manuais para a escola, e enfim, era muito conhecido em Paris, e ele gostava muito de estudar. E então o Sr. Fortier, que era amigo dele, começou a falar das mesas girantes ao Sr. Hipólito Rivail, e ele não ligou nenhum àquilo, porque achava que aquilo era, a frase acho que até era que era acho que isto é para fazer dormir de pé, ou assim, que devia ter outra explicação qualquer, que ele não lhe interessava, até porque como é que era possível, as mesas não são um ser vivo, como é que andavam para ali a mexer-se. Em 1855 falaram-lhe outra vez, ele não ligava, até que falaram-lhe de uma forma mais simpática, sem tanta espetacularidade, e ele aí interessou-se e foi à casa de uma senhora, que era a senhora Pleine Maison, e assistiu pela primeira vez ao fenómeno. E aquilo chamou-lhe muita atenção, porque se as mesas não tinham cérebro, o que é que fazia elas, por exemplo, responderem a questões? E estamos outra vez naquele âmbito de
Um toque, por exemplo, sim, 2 toques não, ou seja, a mesa comunicava e dava respostas inteligentes a perguntas inteligentes. E o que lhe chamou mais a atenção ainda foi que às vezes ele começou a fazer questões mentalmente e as mesas respondiam também. Mal. Então como é que as mesas respondem a uma coisa destas? E foi isso que fez a origem, foi o pontapé de saída do Espiritismo. Porquê? Ele começou a estudar, conheceu então a família Baudin, começou a fazer sessões e as primeiras médiums eram a Catherine e a Pelagia, não sei dizer isto, pronto, não importa. Vocês desculpam o meu francês. Mas foram utilizados mais médiums. E com método, o método indutivo e dedutivo, já lá vamos mais à frente, começaram a fazer investigação. Então, o que é que era a origem daquelas respostas? As próprias mesas disseram que não eram as mesas, eram pessoas exatamente como nós, mas que já tinham partido para o lado lá da vida, que estavam a comunicar, ou seja, estavam a falar com os chamados mortos, que de mortos não têm nada, estão tão vivos ou mais do que nós. Ora, porque é que ele publicou os livros deste estudo, o Sr. Hipólito Rivail, com o nome de Allan Kardec? Porque houve um espírito que uma vez lhe disse que ele numa vida, há alguns séculos para trás, tinha sido um sacerdote druida na Gália e que na altura se chamava Allan Kardec. E ele achou muito bem o nome, é isso mesmo. Como ele tinha muitas publicações com o seu nome, Hipólito Rivail, ele não queria que as pessoas adquirissem os livros por causa do nome dele, até porque não tinha sido ele que escreveu. Ele só fez as perguntas, compilou as respostas e, através do método científico, criou ali uma obra extraordinária. Vamos um bocadinho aqui conhecer a história do Sr. Allan Kardec, então, Hipólito Rivail. O nome dele completo era Hipólite Léon Denisard Rivail, nasceu em Lyon no dia 3 de 10 de 1804, estudou debaixo da influência de Pestalozzi, que foi um grande pensador da educação e que o influenciou e muito também. Foram estas pessoas que deram o pontapé de saída para aquele método de estudo que nós ainda tivemos na escola, que agora se calhar já devia mudar mais qualquer coisa, mas que antes deles não existia. Era bacharel em letras e ciências, pedagogo, poliglota, ele falava inglês, alemão, italiano, holandês, espanhol e francês. E em 1823 foi para Paris, onde escreveu livros didáticos, desde a escola até à universidade, da escola mais básica até à universidade. Ele dava aulas em casa a crianças, enfim, explicações. Era membro de várias sociedades sábias, era um pensador, um filósofo e um sábio. De facto, ele era, e nota-se, ao ler a obra básica do Espiritismo, por exemplo, o livro dos Espíritos, o teor das perguntas, nota-se que era uma pessoa com uma grande cabeça, sabia pensar. Vou dar um exemplo, eu gosto muito deste exemplo. O livro dos Espíritos é composto por 519 perguntas, organizadas por Allan Kardec e respondidas por espíritos. E logo a primeira de todas, ele pergunta: o que é Deus? E isto parece que é uma pergunta normal, mas não é. Porque se pensarem bem, ele partiu logo do princípio que Deus, a existir, não podia ser uma pessoa. Portanto, ele não perguntou quem é Deus, é o que é Deus. Porque é algo que uma pessoa não é e não conseguimos compreender. Mas ele também estudou magnetismo animal, portanto o mesmerismo, casou com uma senhora que se chamava Amélie Gabrielle Baudin e dava cursos de Química, Física, Astronomia e Anatomia. Era muito estimado e conhecido lá na época. Então, através dos estudos dele, que livros é que nasceram? Temos aqui a obra básica do Espiritismo, ou seja, para se conhecer Espiritismo, no mínimo,
tem que se ler isto. Ou no mínimo dos mínimos, pelo menos este, que é para, mesmo que não se tornem espíritas, conseguirem dizer mal com propriedade. Então, o Livro dos Espíritos é a parte filosófica do Espiritismo, é então composto por 519 perguntas e respostas. Esse é o primeiro. Enganei-me, peço desculpa. Sim, ainda bem que me corrigiram. 1019. Aqui, a nota. Muito obrigado. E já foi a segunda vez que eu disse isto. 1019, desculpe, a primeira edição é que tinha 500 e qualquer coisa, é 1019 perguntas e respostas. A parte filosófica, então, do Espiritismo. A parte experimental, o Livro dos Médiuns. A parte científica, e não estamos a falar de pseudociência, estamos a falar mesmo de ciência, embora não seja assente pela ciência, enfim, que está nas faculdades neste momento, ou pelo menos aqui na Europa, no Brasil, ainda se vai conseguindo. O Evangelho segundo o Espiritismo, que não é mais o Evangelho, mas é a visão de partes do Evangelho, mas escritas numa linguagem atualizada e com uma nova visão do ponto de vista espírita, coisas que à partida não faziam sentido e de repente ganham uma nova dimensão. O Céu e o Inferno, que é um livro espetacular, em que a primeira metade do livro tem alguns conceitos como o que é o céu, o que era o céu para os gregos, para os romanos, para os católicos, o espiritismo aceita o céu ou não, pronto, enfim, e a mesma coisa para o inferno, purgatório, vários conceitos. E na segunda metade do livro são então depoimentos de pessoas que já passaram para o lado lá da vida e estão a contar aquilo que andaram cá a fazer e como é que se estão lá, se estão mais felizes ou menos felizes, e nós começamos a ver aqui uma relação entre aquilo que nós somos verdadeiramente cá dentro. Não estou a dizer os cursos que nós temos, ou se temos muito dinheiro ou pouco, isso não interessa nada. Aquilo que nós somos mesmo interiormente, que faz com que nós estejamos mais ou menos felizes do lado lá da vida. E a Gênese, que aborda muito a origem do universo, os milagres de Jesus, por aí. Mas, para além disto, existe muito mais. Portanto, estes são os 5 livros que já falei. Depois existe também o que é o Espiritismo. Existe entre 1859 entre 1858 e 1869, mensalmente foram lançados uma revista que era a Revista Espírita. E primeiro foi a Federação Espírita Brasileira que compilou isso tudo em 12 volumes e agora a Federação Portuguesa também. Mas, se não quiserem comprar na Federação ou numa loja ou aqui, também conseguem encontrar gratuitamente na internet. Qualquer um destes livros conseguem encontrar gratuitamente. E Viagem Espírita, de 1862, é um livro fantástico porque é uma viagem que Allan Kardec, por acaso o nome completo é Viagem Espírita 1862 e outras viagens, porque há depois ali também mais umas adendas com outras viagens que fez nos anos seguintes, em que ele descreve viagens que fez por várias associações espíritas de França, na época, e há uma também em Bordeaux, em que ele demonstra não só o quão vivo é que estava já o movimento espírita na altura, mas também algumas instruções que ele deu às pessoas, e aí sim, nós vemos o Allan Kardec como ele seria, as ideias que ele tinha, ou seja, a forma como ele escrevia este livro foi um bocadinho diferente do que ele escreveu as outras. E depois existe também aqui obras póstumas, que enfim, também tem o nome de Allan Kardec, mas isto já foi publicado depois de Allan Kardec ter desencarnado, ter falecido, em que alguns amigos recolheram os escritos que ele tinha soltos e fizeram este livro. Outras datas importantes, portanto, no dia 1 de janeiro de 1858 foi então lançada a Revista Espírita, que eu agora falei. No dia 1 de 4 de 1858 foi criada a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, a primeira associação espírita. 1859, o livro O que é o Espiritismo. 9 de 10 de 1861, aconteceu o Auto de Fé de Barcelona. Isto foi muito importante. Há quem considere que o Auto de Fé de Barcelona é capaz de ter sido o
último caso de Inquisição, em que em Barcelona acharam que o espiritismo, isto era tudo uma coisa do diabo, e as pessoas não podiam ler os livros, e não sei o quê, então reuniram os livros todos que conseguiram encontrar de Allan Kardec, puseram-nos lá todos numa pilha e deitaram-lhes fogo. E o que é que eles conseguiram com isto? Quem nunca tinha ouvido falar disto, que eram muitos, mas estão a queimar aqueles livros porquê? E então foram ver se conseguiam arranjar, e teve até um crescimento depois na época. Em 1890 foi então publicado obras póstumas. O Allan Kardec tinha desencarnado em 1869. E pronto, ele está num cemitério que tem o nome de Père Lachaise, em Paris, e tem até aqui um dolmen, como ele tinha recebido aquela informação que tinha sido Allan Kardec, puseram-lhe assim um dolmen todo engraçado, diferente dos túmulos que estão à volta. E a mulher, então, desencarnou em 1881 com 89 anos. E então, o espiritismo, ou a doutrina espírita, nós espíritas, consideramos que é um consolador, ou seja, veio trazer aqui uma mensagem muito consoladora, porque todos nós, ou a esmagadora maioria de nós, tem familiares que já partiram, amigos que já partiram, nós próprios vemos a nossa finitude, e que bom que é vir uma doutrina mostrar, com evidências, que a vida continua para além da morte do corpo físico. Isto é espetacular. Obviamente, as grandes verdades têm sempre um recuo evolutivo. Por exemplo, Jesus, quando andou a espalhar, isto é só um exemplo, há outros, quando andou a espalhar aquela mensagem de paz, o que é que o homem fez com aquilo? Pegou naquilo tudo, embrulhou muito bem, criou uma religião, e depois ali na Idade Média andava tudo a chicote. Houve um recuo para depois andarmos um bocadinho mais para a frente. Com o espiritismo também acontecerá o mesmo, temos que ter juízo para evitar que seja um recuo muito grande. Jesus refere-se então a um Consolador que iria aparecer mais tarde para relembrar aquilo que ele tinha dito e até avançar um pouco mais. Nós aceitamos que seja o Espiritismo, mas enfim, existem outras correntes que acham que não. E para nós irá contribuir bastante, e tem estado a contribuir para o avanço da humanidade. Então, para o Espiritismo, o Espiritismo surgiu com o método científico e mesmo com aqueles dois métodos que nós damos na escola. O experimental, que é o indutivo, e o dedutivo, que é o contrário, ou seja, é do efeito para a causa. Vou dar outro exemplo que não tem nada a ver. Por exemplo, todo homem é mortal. Pronto. Então, eu sou homem, isso quererá dizer, estou a deduzir que se eu sou homem, então eu também sou mortal. Estão a ver qual é que é o raciocínio, é o contrário. Em vez de ser por experiência, é deduzido de acordo com os resultados. Advertências. Isto foi o espírito de verdade que deixou esta frase espetacular, muito profunda, que é: espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Daí ser tão importante estudarmos. Vamos lá ver. Quem não sentir afinidade com a doutrina espírita, obviamente que não a segue, seguirá outra coisa com que sinta mais afinidade. Agora, quem se diz espírita, ou mesmo quem não tem como objetivo tornar-se espírita, mas tem alguma curiosidade em saber, não pode só ficar por ouvir uns palestrantes a falar, ou por ouvir os outros amigos, ou trocar informações, ou ler assim umas coisas soltas. Convém estudar pelo menos a obra básica, mesmo que não fique espírita, para perceber quais são os pilares em que esta doutrina está assente. A divisa do Espiritismo é que fora da caridade não há salvação. Ou seja, não importa muito se as pessoas são espíritas ou não.
existem algumas, e sem qualquer tipo de crítica, mas existem algumas correntes religiosas, por exemplo, e o espiritismo não é uma religião, embora aí haja lugar a alguma discussão, alguns espíritas acham que sim, mas na minha opinião não, e depois posso explicar porquê. Mas, por exemplo, há correntes religiosas que dizem, fora desta igreja, fora desta religião não há salvação, quem não for desta religião está perdido, vai para o inferno, ou porque não sei, para aquilo que acreditarem. No espiritismo não, é fora da caridade não há salvação, mas não estamos a falar daquela caridade, que também é importante, de dar a moedinha, há N tipos de caridade diferentes. A caridade, por exemplo, de calar para não magoar o outro, muitas vezes, eu tenho muito esse costume, eu falo demais e depois às vezes firo as pessoas sem querer. A caridade de passar por um mendigo, por exemplo, sem qualquer espécie de crítica, porque eu já fiz isso N vezes também. Houve uma época em que eu trabalhava em Lisboa e tinha que apanhar o comboio muitas vezes em Santa Apolónia. Muitas vezes, todos os dias. E então ali na zona de Santa Apolónia há uma grande quantidade de sem-abrigos e mendigos, porque depois até há várias associações que vão lá ao fim do dia a dar alimentos e tal, e então estão muito por ali. E eu às vezes, quando me despachava ou quando perdia o comboio, ficava a observar, as pessoas passam por eles como se eles não existissem. É curiosíssimo. Nem sequer se olha, é colocado de parte, não há uma palavra amiga, por exemplo, se tivermos tempo. Então, fora da caridade não há salvação. E pronto, a bibliografia, a maioria disto foi do curso básico de Espiritismo, que está a ocorrer aos sábados, penso que agora interrompeu com as férias do Natal, também é preciso. Também foi as mesas girantes e o Espiritismo. Revolução Espírita, este livro é espetacular, muito bom mesmo, tem que ler os outros do mesmo autor. A História do Espiritualismo, aquilo que eu vos disse há pouco, do Arthur Conan Doyle. Bom, e aqui, eu por acaso tinha escrito também no meu blog, no blog Espiritismo, algumas coisas sobre isto, então também